Ele nunca saberia dizer exatamente como a reconheceu após tanto tempo e aquela distância. Não era apenas pela cor do cabelo, embora o tivesse achado inigualável na época e continuasse pensando assim, pois naquele longo intervalo de tempo havia conhecido poucas mulheres com cabelos daquele tom. Nem era pela linha sensual de suas costas, que o impressionou tanto no passado distante, e agora parecia mais linda e perfeita do que nunca. Era aquele jeito interessado dela, o ângulo da cabeça, inclinada exatamente como se ouvisse atentamente alguém. Embora ela estivesse de costas para ele, podia visualizar com inexplicável clareza o meio sorriso e o olhar alerta que criavam uma expressão de curiosidade, capaz de fazer um homem falar por horas. Ele tinha um olhar malicioso, e seus lábios se estenderam num sorriso cínico, revelando um traço de sua personalidade. Além de cínico, era conhecido como um homem cruel. Ao pensar nisso, seu sorriso se tornou mais sarcástico. Talvez fosse mesmo cruel. As mulheres costumavam dizer também que ele sentia um prazer incrível em partir corações. Mas isso não era verdade. Ele era apenas indiferente a elas. Entretanto, não estava indiferente agora. Olhava fixamente para aquelas costas encantadoras do outro lado do salão, pensando na dona delas. Aquele coração ele ia ter o prazer de partir. A maioria dos nova-iorquinos, especialmente no ramo de moda, pensa que Montreal e Toronto são as únicas cidades do Canadá. É mesmo? Vanessa se espantou. Houve um tempo em que cheguei a pensar que Vancouver seria meu lar. Quase imigrei para cá. Gary Smeaton olhava-a com curiosidade. Era um rapaz jovem e parecia retraído demais para ter sido o responsável pela organização do desfile de lançamento da coleção Outono-Inverno em Vancouver. Vanessa deu uma boa olhada para o modesto salão cheio de fabricantes, modelos, compradores e desenhistas de moda, que conversavam e bebiam animadamente, embora muitos deles tivessem acabado de se conhecer. O coquetel de apresentação estava bastante calmo, sem a agitação e as demonstrações de estrelismo a que havia se acostumado. Não diga. A voz dele tirou-a das divagações. Então, deve conhecer bem a cidade. Pensei que esta fosse sua primeira visita. Parecia desapontado, pois havia acabado de lhe contar sobre as atrações da cidade. De algumas, ela realmente tinha ouvido falar há muito tempo, através de Jason. Era engraçado como a memória podia ser tão traiçoeira a ponto de apagar o nome de uma pessoa que havia conhecido ontem, mas guardar nomes como Montanhas Grouse, Parque Stanley, Gastown e Ilha Galiano, lugares com os quais sonhou por tanto tempo. É minha primeira visita? Explicou Vanessa. Nunca vim antes ao Canadá. Finalmente tinha o prazer de conhecer esta terra, mesmo que não fosse do modo que havia imaginado há mais de 9 anos. Vinha a negócios, por força do próprio talento, o que lhe dava uma grande satisfação. Deu um gole em sua bebida e sorriu. Nunca se apaixonou por um lugar que nunca viu pessoalmente? Quis saber, Gary riu. Quer dizer que se apaixonou por Vancouver, morando num lugar como Nova York? Como foi isso? Deve ser uma longa história. Lentamente, o sorriso foi se apagando no rosto dela. É uma história muito curta, pensou com seus botões. Eu me apaixonei por um homem que me fez sonhar com Vancouver, e esse sonho esteve sempre comigo. Isso é tudo. Fez-se silêncio entre eles, e ela percebeu que Gary a observava com um ar interessado. Vanessa se esforçou para dar um sorriso. Sim, é uma longa história. Concordou. Mas me conte como é organizar uma feira de moda, com uma semana de duração. Ele terminou o drink e procurou se desfizer do copo vazio. Bem, não foi. Exatamente eu quem cuidou de toda a organização. Disse ainda segurando o copo, pois não havia lugar para deixá-lo. Trabalho para a Concorp, a proprietária deste hotel. A Concorp possui também uma confecção feminina, a Design Wear. Meu chefe, o dono da Concorp, nunca perde uma boa oportunidade e me escalou para trabalhar na realização desta feira de moda em Vancouver. Isso custou uns 3 anos de luta. Foi tudo que fiz. Seu chefe parece... Vanessa parou de falar quando Gary deu uma tossida significativa e a interrompeu com um... Olá, Jake. O que está achando?
Ela se virou e o homem atrás dela estava tão perto que quase esbarrou nele. Corou ao imaginar que ele tinha escutado o que dizia. Parece bom, Gary. O homem respondeu com uma voz insinuante. Mas quando ela ergueu o olhar, viu que os olhos dele estavam cravados nela. Oi. Disse desconcertada com aquele interesse tão evidente. Era um homem de cabelos pretos, ligeiramente ondulados e pele bronzeada. Era alto e musculoso, embora estivesse mais para um jogador de tênis do que para um levantador de pesos. Ele transpirava poder. Não precisava daquela loira cheia de curvas pendurada em seu braço como um símbolo de influência, nem como sinal de sua potência sexual, pensou Vanessa. Havia uma aura de masculinidade nele que a atraiu imediatamente. Olá. Jake respondeu numa voz melodiosa que parecia enviar mais que um simples cumprimento. Vanessa Standish, estes são Jake e Louisa. Gary fez as devidas apresentações. Louisa parecia uma daquelas mulheres bonitas, mas sem nada na cabeça. Entretanto, não estava disposta a dormir no ponto quando o assunto era de seu interesse. Seus olhos esverdeados diziam a Vanessa que sabia que Jake a havia impressionado, mas que era melhor esquecê-lo. Vanessa sentiu vontade de rir. Fazia tempo que uma mulher não a desafiava tão abertamente, embora não tivesse nenhum interesse em roubar-lhe a presa. A última coisa que queria era um caso de uma semana, e tentou comunicar isso com um sorriso. Mas o rosto da outra continuou fechado e desconfiado. Não nos conhecemos? Vanessa perguntou. Estava tão perto de Jake que percebeu a estranha tensão que o dominava. Não está desfilando para nós na Top Marks? Ah, sim. Louisa confirmou com frieza e um ar insolente, de quem se põe a examinar uma rival em potencial. Vanessa estava admirável. A testa larga se afilava até terminar num queixo muito delicado, e os olhos castanhos tinham um jeito de escurecer toda vez que se interessava por algo, de modo que pareciam absorver tudo que estava ao redor. Não era um rosto que se esquece facilmente. No entanto, Louisa a olhava como se nunca a tivesse visto antes. De fato, o encontro delas havia sido curto. Tom e Martita se encarregaram de contratar 3 manequins locais, e, portanto, não era tão surpreendente assim que Louisa não a tivesse reconhecido, Vanessa pensava. De propósito, a modelo começou a falar de um assunto totalmente desconhecido de Vanessa. Nenhum dos homens, porém, parecia querer excluí-la da conversa, e Vanessa ficou ali, observando com atenção o objeto de ciúme de Louisa. Jake tinha um rosto magro com sobrancelhas grossas, olhos negros e um nariz proeminente. A boca era grande e bem desenhada, com um sorriso que seria charmoso, não fosse aquela expressão sombria no olhar. Era um homem impaciente e não se importava em esconder isso. Evidentemente queria algo, mas não estava conseguindo, e Vanessa ficou curiosa para saber o que seria. De repente viu Gary se afastando com Louisa, que olhava para ela com uma expressão maligna. Não entendeu nada, pois não prestava atenção na conversa. Num instante, porém, percebeu tudo e lentamente virou-se para Jake. Estava claro nos olhos dele. O que ele queria era ela. O silêncio se fez entre eles. Está gostando de Vancouver? Jake perguntou enfim. Mas havia outra mensagem sendo enviada pelos olhos negros e isso a deixou nervosa. É muito bonita. Respondeu apesar de não ter visto muito ainda, somente uma olhada rápida nas montanhas e no mar, da janela do avião. É a primeira vez que vem à cidade? Sim, como adivinhou? Jake encolheu os ombros. Parecia bem provável. Parecia? Por quê? Lembrou do que Gary havia dito sobre os nova-iorquinos e imaginou que aquela fosse a razão. Foi só um palpite, não teria passado despercebida por mim, se tivesse vindo antes. Vanessa corou e fez o possível para lutar contra a ligeira excitação que aquelas palavras provocavam. Nunca havia sido assediada daquela maneira. Então, acha que estávamos destinados a nos encontrar? Inesperadamente ele jogou a cabeça para trás e soltou uma sonora gargalhada. Sim, acho. Agora que nos encontramos, quero conhecê-la melhor. Terminou o drink e olhou de relance para o copo dela quase vazio. Então colocou a mão em suas costas e começaram a andar na direção do bar. Diga, por que uma mulher como você está perdendo tempo com esse negócio de ser modelo? Modelo? Não sou modelo. Sou uma desenhista de moda. Vanessa repetiu indignada.
Imaginou que aquele mal-entendido explicava a atitude tão declarada de conquista. Pareço uma modelo? Era magra, alta, e os cabelos ruivos chamavam a atenção, mas o rosto não era o de uma manequim. Não era o tipo de pessoa que deixa o cérebro de lado, só se preocupando com a beleza e dando importância demais a um vestido. Jake olhava para sua boca carnuda com tanta intensidade que a perturbou. Não, você é linda demais para ser apenas uma manequim. Vanessa engoliu em seco. Ele era realmente bom na arte de conquista. Fazia com que um elogio fácil e decorado parecesse vir do fundo da alma. Não era bonita, nunca havia se sentido assim, mas, olhando dentro dos olhos dele, acreditou, por um breve instante, que fosse a mulher mais fantástica do mundo. A caminho do bar, ele havia gentilmente evitado várias pessoas que tentavam chamar sua atenção, mas, como sempre, surgiu um chato inconveniente. Enquanto Jake esperava pelos drinks, esse homem se aproximou. Olá, Conrad. Estou tentando falar com você há uma semana. O resto da conversa se perdeu para Vanessa, atordoada com o que havia acabado de ouvir. Como aquele homem o chamou? Ele me chamou de alguma coisa? De um nome, isto é, pelo seu nome. Qual é seu nome? É Conrad, Jake Conrad. Vanessa nunca pensou que ficaria tão abalada só de ouvir aquele nome. Olhava vagamente para a bebida em seu copo, tentando se recompuser. Que coincidência. Conheci um Conrad há muito tempo. Jason Conrad e ele também. Era de Vancouver. Por acaso você o conhece? Meu nome é Jason Conrad. Bem, você se parece. Os olhos... Há algo em você que me lembra Jace. Vocês não são parentes, são? Já se faz muito tempo. Quando o conheceu? Há quase 10 anos. Em Nova York. Porque veio procurar um antigo amor depois de tanto tempo? Quem lhe disse que ele era um antigo amor? Seus olhos, Vanessa. Sabe que eles me intrigam. São tão cheios de mistério. Porque veio atrás de Jace Conrad? Ele sabe de alguma coisa, afligiu-se encarando-o. Mas de quê? Não vim atrás dele. Estou em Vancouver por causa de meu trabalho. Alguns dos modelos que criei serão mostrados e eu pensei que poderia aproveitar a ocasião para encontrar Jace e saber como está. E o que o seu marido vai achar disso? O olhar dele estava carregado de malícia, e ela percebeu que havia outra pergunta por trás daquela, embora não soubesse qual. Meu marido não vai achar nada. Está morto. Respondeu calmamente. O olhar dele se endureceu e Vanessa pressentiu que havia respondido a pergunta oculta também. Está viúva. Coitado do Jace. Uma linda viúva vem ao seu encontro, e ele perde uma oportunidade dessas. Comentou Fala como se o perplexa. conhecesse. Não havia nenhuma outra explicação para o modo como ele falava. Devia conhecer o outro Jason Conrad, e devia saber também o que Vanessa havia feito com ele. Você o conhece? Estava tão confusa que se você dissesse que era o Jason Conrad que conheci no passado, acreditaria. Sim, eu o conheci. Jason Conrad era meu primo e tínhamos o mesmo nome. Vanessa se assustou com o uso do verbo no passado. Era? Jace também está morto. Vanessa, parece que você perdeu os dois. Repentinamente o mundo pareceu girar loucamente e tudo escureceu. Vamos, tome isto. Dizia uma voz autoritária e havia um cheiro forte de conhaque sob o seu nariz. Vanessa empurrou o copo, consciente apenas de que estava deitada em algo macio. Não preciso. Estou bem. Tudo o que tinha era uma terrível dor de cabeça. Viu que Jake colocava o copo sobre a mesa e sentava numa poltrona. Olhou à sua volta. Estavam numa espécie de sala privada e lembrou-se de que o hotel era de Jake. Estou bem. O que houve? Você desmaiou. Você me dizia que era primo de Jace e que ele morreu. Tentou encontrar uma explicação para ter desmaiado. Afinal, tudo havia acontecido há tanto tempo. Durante anos tinha tentado esquecer Jace. Estou curioso para saber se desmaiou quando soube da morte de seu marido. Jake falou. Era uma pergunta cruel, mas ela estava abalada demais para se sentir ofendida. Fechou os olhos e apertou-os. A cabeça latejava e imaginou que a tivesse batido em algum lugar quando desmaiou. Meu marido ficou doente por muito tempo antes de morrer e estava preparada quando a hora chegou. Você conhecia bem o Jace? Sim, muito bem. Será que bati com a cabeça quando caí? Não chegou a cair. Desmaiou sobre mim, e eu a segurei antes que se esborrachasse no chão. Obrigada.
A dor era toda causada por Jace, então. Bem, ela havia tentado esquecê-lo, embora jamais conseguisse. O que houve entre vocês? Um romance de verão? Não, não exatamente. Como ele morreu? De umas complicações após um acidente. Quando? Não foi. Não pode ter sido por causa do acidente que teve há 9 anos e meio. Foi isso mesmo. Você falou em complicações, mas ele estava tão bem. O que houve? Honestamente, não me lembro. Foi há muito tempo, quase 10 anos, como você mesma disse. O mais irônico era que a notícia nunca chegou até ela. Por todos esses anos havia imaginado Jace em algum lugar, casado, criando os filhos, acomodando-se numa vida que o afastava cada vez mais dela. E, no entanto, estava morto Jace, tão cheio de vida e risonho. Tinha morrido praticamente em seguida ao último adeus, a noite da qual jamais se esqueceria. Naquele tempo, Vanessa trabalhava algumas horas por semana como voluntária num hospital, enquanto fazia o curso de desenho na faculdade. Jace Conrad foi trazido ao hospital após um acidente de automóvel, com várias fraturas e cortes no rosto. Estava sozinho em Nova York. Não havia ninguém para visitá-lo. Os olhos dele pareciam tão inchados que nem podia abri-los. Estava entediado, só e irritadiço. Não preciso da simpatia de nenhuma boa samaritana. Explodiu na primeira vez que Vanessa se colocou à disposição para lhe fazer companhia ou ler para ele ela. Ela era muito jovem e sensível e se retirou, magoada. Depois desse incidente, falou com ele o menos possível, entrando discretamente apenas para levar o café ou qualquer coisa que pedisse. Droga, será que um homem não pode perder a paciência uma só vez sem magoá-la para sempre? Sempre que você entra aqui, eu me sinto como se estivesse com um pé na cova. Como sabe que sou eu? Estava espantada, olhando para o rosto enfaixado e os olhos inchados. É claro que eu sei. Ace exclamou com impaciência, como se aquilo fosse uma explicação plausível. Vanessa sentiu um estranho calafrio no estômago, como se tivesse ouvido algo muito significativo. Naquela época, era noiva de seu namorado de infância, Larry. Mas isso não a impediu de começar a ir todos os dias ao hospital para visitar Jace. Quando os pontos dele foram retirados do rosto desfigurado, estavam apaixonados. Ele saiu do hospital bem na época em que ela entrava em férias de Natal na faculdade. Passavam o dia inteiro juntos. Faziam passeios, compras, andavam na neve. Tudo parecia mágico e aquecido pelo ardor de seu amor. Ele amava Nova York e mostrava a cidade a Vanessa sob um prisma diferente, o do turista. Ela imitava o sotaque dele, embora, segundo ele, só conseguisse parecer uma escocesa maluca e não uma canadense. No entanto, chegou o dia em que o retorno ao Canadá não podia mais ser adiado. Ele precisava urgentemente de uma cirurgia e o trabalho o esperava, apesar de estar nos negócios do pai. Partiu com a promessa de Vanessa de que iria visitá-lo no feriado de Páscoa. Estava implícito que então ele a pediria em casamento e a resposta seria sim. Jace ia partir na véspera de Natal à tarde. E na última noite juntos foram a um restaurante muito especial. Depois caminharam pelas ruas frias e cobertas de neve. Mas a dor da separação era muito grande e acabaram, indo para o hotel onde ele estava hospedado. O corpo dele estava todo fraturado, enfaixado e dolorido, mas ele a queria. Como um soldado que vai para a guerra, queria levar uma lembrança dela, como uma promessa. Vanessa também queria lhe dar essa promessa. Amava-o mais que tudo na vida. Mas vai começar a sangrar outra vez. Ela protestou quase a ponto de rir. Sangro toda vez que olho para você, confessou Jace, puxando-a para perto. O sorriso dela morreu ao ver a expressão nos olhos dele. Estava nervosa e tinha um pouco de medo. Pela primeira vez era despida por um homem. Ele parecia meio desajeitado, com um dos braços engessado. Contudo, a intensidade com que olhou para o corpo dela acabou com qualquer receio. Ela percebeu que os seios redondos e volumosos haviam sido feitos para dar prazer a ele, e que sua cintura era tão fina para que a mão dele tremesse ao seguir a curva até as coxas. Nunca amei ninguém além de você, Vanessa, menos acredite em mim. Nunca amei ninguém antes. Eu te amo bastante para toda a vida
E um pouco mais no fundo, acho que sabia que você surgiria, estava guardando todo o meu amor para te dar. Sua voz rouca a incendiou e ele viu, com triunfo, o desejo nos olhos dela. Me ajude a tirar as roupas? Pediu. Quero sentir sua pele tocando a minha. Ele estava com um dos ombros, um braço, as costelas, os joelhos e um tornozelo, enfaixados, e os dois riram muito quando ela o despiu. Logo Vanessa começou a sentir o poder que Jace exercia sobre ela, e de repente, estava ansiosa para ser tocada por ele, para dar-lhe o que tanto desejava. Ele recebeu a mensagem e se deitou, recostando-se nos travesseiros, queimando-a com o olhar. Venha cá, Vanessa, menos se entregue a mim. Preciso sentir seu prazer, Vanessa, preciso... Por causa da ansiedade e do calor de seu amor, porque confiava inteiramente nele, ela se entregou, estremecendo de prazer ao toque daquele corpo em brasa. Então entendeu que não havia felicidade maior no mundo do que aquela doce e ao mesmo tempo selvagem comunhão. Você é minha menos, nunca haverá outra mulher no mundo para mim, Vanessa, e nem outro homem para você. Diga isso. Nunca haverá outro homem para mim. Prometeu fervorosamente. E diante da ofuscante verdade daquelas palavras, tudo o mais era sombra. Ele a amou até deixá-la sem fôlego, e no dia seguinte, tomou o avião para Vancouver, com a promessa de que lhe enviaria uma passagem na Páscoa. Vanessa agora contava tudo isso, ou quase tudo, a Jake Conrad. De repente, mergulhou no silêncio, deixando os pensamentos vaguearem a esmo. Está me dizendo que ficou esperando até que ele mandasse buscá-la e nunca mais teve notícias dele? A voz de Jake penetrou na mente dela. Vanessa perguntou distraída, ao sair do devaneio. Não. Eu lhe escrevi uma carta e me casei com Larry, algumas semanas depois. Top Marks, a fábrica onde Vanessa trabalhava, era a terceira na lista dos desfiles daquela tarde. Mas quando seu primeiro modelo surgiu na passarela, Vanessa não estava nem um pouco preocupada em saber como os compradores receberiam aquele conjunto de lã com a saia levemente preguiada. Desenhar modelos prêt-à-porter para mulheres de classe média não era tão ruim assim. Mas nesses 3 anos em que trabalhava para Tom Marks, Vanessa e ele viviam discutindo sobre o problema da qualidade dos produtos. E ela, invariavelmente, perdia. Tom era do tipo econômico e não adiantava tentar argumentar. Naquele momento, porém, os pensamentos dela estavam bem longe dali. Não que esperasse qualquer coisa do encontro com Jace. Não pensava em encontrá-lo solteiro, e à espera dela, afinal, estaria com 33 anos. Não. Imaginava que ele àquela altura seria um homem realizado profissionalmente, manejando com competência os negócios do pai e dedicado à família. Tinha sonhado em visitá-lo numa casa graciosa, cheia de crianças em volta da piscina. Lá havia até escolhido a roupa que usaria um dos modelos exclusivos que criava para si mesma. Pensava que tanto Jace quanto a esposa a admirariam e a cumprimentariam pelo sucesso na carreira. E na primeira oportunidade que tivessem a sós, ela lhe explicaria o motivo de seu inesperado casamento com Larry e o porquê da carta. Então ele a compreenderia e a perdoaria e lhe diria como estava feliz sem ela. Só assim Vanessa poderia acabar com o sentimento de culpa que carregava ao longo desses amargos anos. Seu maior temor era encontrá-lo infeliz, mal casado e num lar desajustado. Teria odiado isso. Mas todos os temores tinham sido inúteis. Jace estava morto. Pensou nas inúmeras vezes em que desejou ligar para ele. Se tivesse procurado pelo número de Jason Conrad em Vancouver, teria certamente falado com o cínico Jake. Jake. Quando ela havia lhe contado sobre a carta e o casamento, ele se levantou bruscamente para encher o copo. A história não é uma novidade para ele, Vanessa disse para si mesma. Jake devia saber da carta. Você e seu primo eram muito íntimos? Muito. Respondeu secamente de costas para ela, enquanto tomava um gole do whisky. Sabe se ele recebeu minha carta? Vanessa sentia um nó na garganta. Talvez Jace tivesse morrido antes de recebê-la. Sim, ele a recebeu. Ele a recebeu no hospital, quando esperava para ser operado, e não acordou mais da anestesia. Sempre achei que foi a sua carta que o matou.
Aquela sinceridade doeu mais que um golpe no estômago. Achei a carta na mesinha de cabeceira do quarto dele, quando fui apanhar suas roupas. Eu a guardei, deve estar em algum lugar. Foi a coisa mais cruel que já vi, e numa letra tão inocente. Vanessa lembrou-se da própria angústia ao escrevê-la, do tormento de sua mente. Cruel. Era cruel? Era sim, pelo que me lembro. Era uma declaração nua e crua. Você simplesmente preferia outro homem. Foi escrita quase às vésperas do casamento. Quando a carta chegou, você já estava casada. Oh, meu Deus! Não podia pensar em outra coisa para dizer. Não tinha a intenção de ser cruel ou fria na carta. De repente, recordando-se, deu uma risada nervosa. Os olhos de Jake se estreitaram e os músculos do rosto se endureceram até parecer uma máscara de madeira. Os músculos de um lado do rosto pareciam não responder aos comandos do cérebro, de modo que a linha dura dos lábios pendia para baixo, emprestando-lhe um ar mais implacável. Apreciando a vitória? Ele perguntou ironicamente. Vanessa se endireitou. Não, por favor. Não pense que... Estava apenas pensando na ironia do destino. Me lembrei de que esperava que Jace aparecesse e interrompesse a cerimônia do meu casamento. Até o último instante, esperava que ele estivesse ali e se levantasse, você sabe, quando o padre diz, fale agora ou cale-se para sempre. Mas ele não veio e pensei. E agora fico sabendo que aquela maldita carta só chegou quando tudo estava consumado. Deu outra risada, sentindo uma dor profunda. A mais incrível expressão animal passou pelas feições de Jake, que com 2 passos estava perto dela, agarrando-a pelos ombros. Esperava o quê? Estava na igreja, casando com outro homem, esperando que meu primo chegasse e interrompesse o casamento, porque ia casar. Então, se ainda amava Jace? O ódio que sentia era patente. Ele devia realmente acreditar que a carta dela era a causa da morte do primo. No entanto, não havia mais sentido em dar explicações. Nada ia mudar os fatos, àquela altura. Amava Larry também. Mas não queria casar. Por quê? Vanessa suspirou. Tudo havia acontecido há muito tempo e nada mais importava. Jace estava morto, ela estava viva, e a vida tinha que continuar. Estou cansada. Se me der licença, vou para o meu quarto. Vanessa mexeu os ombros, sentindo-se terrivelmente inconfortável. Não, é claro que não. Tem certeza? É muito bonita, tão bonita, quanto Jace me disse. Na realidade, mais bonita ainda. Há mulheres que melhoram com a idade. Se era isso que queria, terei prazer em substituir Jace. Gosto de mulheres bonitas. Ele se inclinou e beijou-a. Uma languidez sensual se espalhou pelo corpo dela. Era uma sensação que não experimentava há muito tempo, talvez, desde que Jace a havia beijado pela última vez. Larry era às vezes gentil e outras vezes passional. Gostava de ser tocada por ele, mas nunca sentia aquela paixão arrebatadora que tinha sentido por Jace e que sentia naquele momento pelo primo dele. Empurrou-o com força, o coração aos pulos dentro do peito. Não, obrigada. Não, mas está tão carente, viuvinha, por que está tão carente? Disse meio sussurrando naquela voz insinuante tão parecida com a de Jace. Sentiu desejo em seus lábios. Deslizou a mão, gentilmente, pelo braço dela, provocando um arrepio. Já lhe disse que meu marido esteve doente por vários anos antes de morrer. Por vários anos? E nunca o traiu, viuvinha? Claro que não. Não há mais essa história de claro que não, Vanessa. Hoje em dia é raro encontrar uma mulher fiel, quanto mais a um marido doente. Muitos homens haviam lhe dito isso, especialmente Tom Marks, que nunca se cansava de tentar um caso com ela. Mas Vanessa jamais tinha aceitado nenhum argumento. De qualquer modo, ele morreu há 1 ano. Nesse meio tempo, ninguém tentou apagar a memória de seu amado Larry? Sim, haviam tentado, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente, imaginando o que teria acontecido se Tom a beijasse como este homem fez. Um homem que tinha conhecido há algumas horas apenas. Ele disse lentamente. Agora entendo por que veio procurar Jace. Foi para muito mais que um caso nostálgico, não foi? Queria que ele a livrasse da lembrança de seu marido. Pensou que poderia ser com ele, já que fizeram amor uma vez, não é isso? Então, estaria livre da memória de Larry. O problema é que não era a memória de Larry que a perseguia. Era a de Jace.
Compreendia isso agora. Precisava desesperadamente vê-lo casado e feliz com outra mulher para tentar ser feliz sem ele. Era por isso que temia tanto encontrá-lo infeliz. Pois se ele a quisesse, mesmo depois de tudo e em qualquer condição, não conseguiria rejeitá-lo. Quando éramos crianças, todos pensavam que Jace e eu éramos gêmeos. Você mesma chegou a me confundir com ele. Mas aquilo não tinha nada a ver com semelhança física. O rosto de Jace estava tão desfigurado pelas cicatrizes do acidente que não o teria reconhecido agora. Eram pequenos detalhes que chamavam sua atenção. A expressão no olhar quando sorria a voz, as mãos. Em outros aspectos, Jace e o primo até que eram bem diferentes. Jake era mais musculoso e mais alto. Podia fingir que sou Jace e se curar comigo. Eu faria o seu jogo com a maior satisfação. Como ousa? Não sou eu quem precisa ser ousado, mas você parece uma mulher de coragem. Ela saiu passando friamente por ele sem dizer uma palavra, a cabeça num redemoinho de emoções desencontradas, que não se atrevia a analisar. Levou horas para dormir, e agora sofria as consequências disso. O raciocínio estava lento e não conseguia se concentrar no desfile. Estava sentada na última fila, e no intervalo para o café, notou Jake parado atrás dela. No meio do reboliço que se fez, ele teve que se inclinar e cochichar ao ouvido dela. Posso levá-la para jantar esta noite? A voz saiu num sussurro e Vanessa afastou-se daqueles lábios como se tivesse levado uma mordida. Não estava preparada para as sensações que a proximidade dele provocava. Tom, que havia assistido ao desfile ao lado dela, levantou-se lançando um olhar a ela e outro a ele, sem dizer nada. Em um instante, Tom se afastou e foi ao encontro de uma compradora de Toronto. Para quê? Vanessa perguntou de um modo mais hostil que o necessário, por se sentir ameaçada pela proximidade dele. Já tive o suficiente ontem à noite. Para que eu possa me desculpar. Então quer dizer que quer me pedir desculpas, não é? Ironizou e, apesar da sensação de formigamento no pescoço, no peito e nos braços, causada pela presença dele, sentiu maior domínio de si mesma do que na noite anterior. Sim, é claro que quero. Pois pode se desculpar agora. Não preciso de comida para aceitar mais facilmente um pedido de desculpas por um comportamento lamentável. Ah, mas eu vou precisar de uma boa comida para engolir o gosto amargo da derrota. Faça-me esta vontade. Quero falar com você. Ela simplesmente não teve como recusar. Por mais que a razão lhe dissesse para ficar longe desse homem, as emoções não queriam obedecer. Falar com Jake lhe trazia doces recordações dos velhos tempos com Jace, e isso falava mais alto que a voz da razão. Ouvi dizer que o salmão do British Columbia é algo do outro mundo, disse, sorrindo maliciosamente. Às 9h30? Ele perguntou sem esconder a ansiedade. Os desfiles daquela noite estavam programados para terminar às 8h30, e ela ainda teria tempo para se arrumar. Vanessa concordou com a cabeça, e atendendo ao chamado de um amigo que acenava insistentemente do outro lado da sala, pediu licença e se afastou, com a inquietante sensação de que fazia isso contra a vontade. Colin James era um desenhista, antigo colega de faculdade, que agora trabalhava numa malharia em Nova York. A amizade deles tinha se tornado mais forte com o passar dos anos, e um fazia questão de acompanhar de perto as mudanças na vida do outro. Volta e meia se encontravam para falar do trabalho entre uma xícara e outra de café. Ótimo trabalho, querida. Gostei especialmente dos 2 últimos modelos. Vão fazer sucesso, não acha? Colin a cumprimentou com um beijo no rosto. Vanessa sorria encantada. Mas foi uma batalha dura contra Tom. Só não consegui convencê-lo totalmente a usar um pouco mais nos tons de outono. Ele acha que se as pessoas preferem o azul em Nova York, o resto do mundo vai preferir o mesmo. Ela sabia que as canadenses preferiam os tons de bege, vermelho e marrom para o outono. Mas Tom, na tentativa de penetrar no mercado canadense pela primeira vez com essa feira, não quis mudar nada da coleção desenhada para os Estados Unidos. Aqueles 2 últimos modelos foram exceção, pois eram exatamente das cores que Vanessa queria, e Tom estava certo de que seriam ignorados pelos compradores canadenses. Tom tinha cedido às ideias dela só para ter o gostinho de vê-la fracassar. Ela havia descoberto. Se tudo der certo, será bom para você.
Colin falava agora. A empresa em que ele trabalhava já tinha negócios no Canadá há algum tempo. Espero vê-la aqui amanhã à tarde. Seguindo o fluxo de pessoas, foram até o bar e conseguiram café. Ao se moverem para um local mais livre, Colin interrompeu de súbito o que dizia para comentar. Quem é aquele admirador com olhar de águia, querida? O quê? Aquele pirata triste que não consegue tirar os olhos de você. Colin tinha a mania de rotular as pessoas. Aquele com quem estava falando antes. Não consegue tirar os olhos de mim? Repetiu lisonjeada. Virou-se e deu de cara com Jake Conrad, entendendo logo tudo. Deu um suspiro de desalento, pois o olhar estava carregado de raiva, cujo calor podia quase sentir. Jason Conrad não parecia um homem disposto a lhe pedir desculpas por coisa alguma. O desfile noturno da Top Marks esteve bem perto de ser um desastre. A ordem dos vestidos foi alterada. Vários acessórios acompanharam as roupas erradas, e a melhor criação de Vanessa foi mostrada pela modelo errada, que usava um número menor. Colin, que assistia ao desfile ao lado dela, era um perfeccionista e não deixou escapar nada. A todo instante ele apontava exatamente cada acessório mal utilizado, cada detalhe que saía errado. Quando a frágil Luísa surgiu com um conjunto vermelho de lã, que era o orgulho de Vanessa, mas que estava grande demais para ela, Colin gemeu e fechou os olhos. Quando aquele desfile de absurdos felizmente acabou, Vanessa, seguida de Colin, foi para os vestiários furiosa. A primeira coisa que viu foi um reflexo no grande espelho sobre a mesa de maquilagem, ao longo de toda a parede. O espelho mostrava as costas alvas e nuas de Luísa, que estava apenas de calcinhas. Na curva da cintura dela, apareciam as mãos bronzeadas do homem que ela abraçava passionalmente. A segunda coisa que viu ao desviar o olhar dos reflexos no espelho para as figuras reais foi que aquelas mãos pertenciam a Jake Conrad. Aquilo foi a gota d'água e a raiva de Vanessa ameaçou tragá-la. Numa voz gélida, dirigiu-se a Jake, que acabava de erguer o olhar para encontrar o dela. O destino traz o passado de volta, mas nada é como antes. Vanessa e Jake enfrentarão a prova final de seus corações. Será amor ou vingança? O desfecho dessa história intensa vai ao ar em breve. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o final.